Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, Pai de amor, para pedir a Tua ajuda, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos da nossa pequenez, Senhor, que somos pequenos e errantes diante de Ti, mas que a Tua misericórdia nos alcança a cada dia. Pedimos que nos ajude a serenar as nossas mentes, o nosso coração e fazer essa conexão espiritual com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, para que possamos aprender mais um pouco de Ti nessa noite. Pedimos a Tua bênção, que abençoe cada lar, cada coraçãozinho dos nossos irmãos que estão participando nessa noite, e aqueles que não puderam estar conosco, mas que estão unidos conosco em pensamento. Abençoa também, Pai Divino, aqueles que ainda irão ouvir esta mensagem que ficará gravada. Abençoe o Hélito, intuindo ele, dando sabedoria espiritual para ele, para passar essa mensagem para todos nós, e ajuda-nos, Senhor, a compreender e, principalmente, Pai, a colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós te pedimos que continue conosco, Pai Divino, no nome santo e amado do Teu Filho, Jesus. Que assim seja, Mestre querido. Que assim seja. Gente, boa noite a todos. Hoje eu cheguei atrasado aqui, vocês me perdoem. E vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Nós estamos hoje para terminar já, né, essa parte do capítulo 5 aqui, Bem-aventurados os aflitos. Falta a gente terminar esse item do suicídio à loucura, que eu acredito que a gente termine hoje. E aí nós já entramos ali nas instruções dos espíritos, que é um texto maravilhoso. Eu, na minha opinião pessoal, um dos melhores do Evangelho, na questão da boa nova, né, da consolação, da mensagem de consolação. E as instruções dos espíritos nesse capítulo é o bem e mal sofrer. Vai fazer uma comparação entre os dois ali. E assim, o Evangelho ele se complementa, né? A gente, fazendo já o nosso retrospecto aqui, a gente começa esse capítulo estudando ali a justiça das aflições, para entender por que existem tantas aflições e por que todos, sem exceção, nesta Terra, encarnados aqui no planeta Terra, somos submetidos às aflições desse planeta, enquanto, obviamente, planeta de provas e expiações. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento de transição de planeta de provas e expiações para planeta regenerado, tá? E assim continuando a evolução da sociedade e do planeta em si. A gente consegue, inclusive, identificar, e vocês mesmos, em aulas anteriores, pontuaram para a gente aqui algumas diferenças que o planeta Terra em si mesmo, ela evolui, certo? Então, enquanto planeta de provas e expiações, nós vimos por que nós passamos pelas aflições, qual que é o motivo e qual o objetivo dessas aflições que a gente enfrenta aqui na Terra, os obstáculos, as dificuldades, né? Então, todas as aflições que a gente passa aqui, ela tem um motivo de ser, e aí a gente entra, inclusive, nesse motivo de ser dessas aflições, quando a gente adentra no estudo das causas atuais das aflições, né? Lembrando que o Evangelho, pedagogicamente, ele nos explica primeiramente sobre as causas atuais das aflições, porque elas representam um percentual maior dessas dificuldades que a gente passa aqui. As causas atuais são aquelas classificadas como causas que encontram a sua raiz nas atitudes, nas opções, nas decisões tomadas nessa mesma encarnação, certo? Com a diferença de que as causas anteriores das aflições, elas encontram as suas raízes em encarnações pretéritas, em encarnações anteriores. Então, o Evangelho primeiro nos explica quais são as causas atuais, para depois nos dizer que todas aquelas que não se encontram enquadradas nessas causas atuais, que a gente não consegue enxergar a razão de ser nesta encarnação, elas têm a sua razão de ser em encarnações pretéritas, porque nós prescindimos de um Pai justo e amoroso,
e assim sendo, a sua lei, ela também é justa e amorosa. Não existe nenhuma aflição enfrentada por nós, seres humanos, que não encontre o seu correspondente na lei de justiça. Tudo é plantio, tudo tem o seu objetivo, tudo tem a sua causa, e por isso que nós estudamos anteriormente causas atuais e causas anteriores das aflições. Em seguida, o Evangelho vem nos trazer luz sobre a questão do esquecimento do passado. Por quê? Justamente, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Quando a gente estuda causas anteriores das aflições, surge naturalmente, de forma bastante natural, a questão, né, a dúvida com relação a, mas se existem causas anteriores das aflições, por que, então, nós não podemos lembrar dessas causas para, assim, de uma forma mais fácil, né, atravessar essas aflições aqui nesta existência, né? Essa é uma dúvida, esse é um questionamento bastante natural, quando se estuda principalmente causas anteriores das aflições, e o Evangelho vem e nos elucida sobre essa questão, nos mostrando que, na verdade, tirando-se esse elemento do esquecimento do passado para iniciarmos uma nova jornada terrena, para nós recomeçarmos de verdade, de coração aberto aqui na Terra, sem essa questão nós teríamos muito mais dificuldades. Todos nós teríamos aí que enfrentar nossos inimigos do passado, também enfrentar as vergonhas por todos os erros que a gente cometeu. Então, isso nos faria muito mal, nos atrasaria demais a marcha evolutiva. Então, nós encontramos, mais uma vez, na lei de esquecimento do passado, a relação de amor que o Cristo derrama sobre nós, a relação de amor em todas as leis divinas para conosco aqui da humanidade terrena e do universo, né, de todos os planetas. Porque essa questão, ela nos traz aí muito mais facilidade no nosso caminhar. Depois disso, nós vimos ali os motivos de resignação, o porquê que todos nós, e principalmente os espiritistas, nós devemos cultivar cada vez mais e alimentar a nossa resignação perante as provas, desenvolver essa habilidade maravilhosa e amorosa de, perante as provas mais difíceis, a gente conseguir olhar para o alto e agradecer a Deus por ter nos provado, por nós termos essas oportunidades aqui na vida de resgatar os débitos que nós mesmos adquirimos, né, durante diversas encarnações, certo? Então, ali nós vemos já algo que já é relacionado com a parte das instruções dos espíritos, onde o nosso estudo vai adentrar a questão do bem e mal sofrer. A resignação é um ponto bastante linkado com esse bem e mal sofrer. Por quê? Tirando-se a resignação da prova, nós perdemos o resultado de passar por esse sofrimento, de passar por essa prova. Então, a gente perde muito em aproveitamento quando a gente não desenvolve essa capacidade de se resignar perante as dificuldades do dia a dia. Então, por isso que eu disse, né, e continuo a afirmar, que nós temos que nos atentar e nos concentrar bastante nessa questão de desenvolver, nos aplicar nessa questão de desenvolver a resignação, porque ela é um elemento crucial para a nossa elevação espiritual. Sem essa resignação, nós ficamos patinando nas provas, prolongando o nosso sofrimento, sem, contudo, conseguir extrair o fruto desse sofrimento. Sem, contudo, conseguir enxergar o objetivo pelo qual nós passamos pelas provas e pelas expiações aqui na Terra. Então, a gente se prende aos momentos difíceis quando a gente não desenvolve a resignação, certo? Adiante, que é o capítulo que a gente apenas adentrou, a gente apenas começou, o item, né, na verdade, é o item do suicídio da loucura, né? Então, nós estudávamos aqui justamente esse item, onde o Evangelho vai nos adentrar ali na questão do suicídio da loucura, falando justamente desse ponto do materialismo, né, que nos leva a não entender
não somente, né, as causas atuais dessas aflições, mas principalmente as causas anteriores, porque o materialismo ele afasta essa ideia, né? O materialismo ele prega uma ideia oposta à multiplicidade das existências, às reencarnações sucessivas dos espíritos, certo? Então, aquele que acredita no materialismo, ele já perde essa condição essencial de crer nas causas anteriores das aflições, de enxergar que, ainda que nós não vejamos agora, mas existe uma raiz para cada um dos sofrimentos que a gente passa aqui, e essa raiz ela provém de uma semente que nós plantamos, não sendo nesta encarnação, em encarnações anteriores. Isso tira desse espírito, desse indivíduo, uma capacidade muito importante, que é de desenvolver a esperança no futuro. Porque o materialismo, inclusive, ele prega que o futuro é o nada após a morte. Então, qualquer sofrimento diante do nada após a morte, né, o materialismo limitando a nossa vida somente a essa passagem, essa pequena passagem terrena aqui, ele amplia e muito cada um dos sofrimentos que a gente passa aqui. Porque se nós analisarmos, né, eu gosto muito de repetir isso, se nós analisarmos um ano de sofrimento aqui numa encarnação terrestre, por mais agudo que seja, por mais contundente que seja, se nós analisarmos pelo prisma de uma existência só, vai ser realmente muito, muito, muito cruciante. Agora, se nós analisarmos pelo prisma da eternidade, 1 ano, 10 anos, 15, 20 anos, ou uma encarnação inteira de sofrimentos, representa um nada perante o tempo todo da eternidade, que esse espírito vai poder usufruir se ele passar resignadamente por esse sofrimento, por essas provas e por essas expiações. Né? Então, eu vou voltar no início desse parágrafo para a gente ler ele junto aqui e continuar o nosso estudo desse ponto onde a gente parou aqui, que estava sublinhado, e eu já vou tirar essa marcação daqui. Tá? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Vejam, tamanha é essa responsabilidade, o Evangelho está nos dizendo aqui, ó, propagar uma doutrina materialista que pregue que não existe vida após a morte, que não existe um Criador responsável por tudo, que as coisas aqui são aleatórias, que após a morte tudo finda-se. Propagar essa doutrina é tão grave que não é só nesse ponto do Evangelho que a gente vai estudar sobre isso. Em muitos pontos do Evangelho, alguns a gente já até falou sobre isso, mas em muitos pontos do Evangelho, o Evangelho vai de novo trazer à luz sobre essa questão, não só de fazer os contrapontos necessários à doutrina materialista, né, e com argumentos absolutamente sólidos, né, derrubar a doutrina materialista, mas o Evangelho ele não se propõe somente a isso, ele não se limita somente a isso quando a gente fala de doutrina materialista. Ele nos traz o viés da responsabilidade daqueles que propagam essa doutrina. Inclusive, essa responsabilidade ela é maior à medida que esse espírito ele tem mais desenvolvimento intelectual e moral. Principalmente o intelectual. Por quê que eu digo isso? Né? É um raciocínio bastante lógico, que aquele que desenvolve, que o espírito que consegue se desenvolver moralmente, ele acaba se afastando da doutrina materialista. Com isso, ele não vai ser, obviamente, propagador dessa doutrina. Pelo contrário, pelo próprio exemplo e pelo próprio testemunho, ele vai comprovar que essa doutrina materialista ela não existe, ela não faz qualquer sentido. Mas aqui, nesse ponto, o Evangelho, mais uma vez, nos traz sobre essa tremenda responsabilidade de você propagar uma doutrina materialista. Nós vimos, né, e nós estamos vendo, durante o nosso estudo dos mensageiros, né, da série Nosso Lar, com relação a questão de nós termos que tudo aquilo que a gente planta, a gente tem que colher. Né? Todo aquele desequilíbrio na lei divina que nós causamos, nós
somos responsáveis por equilibrar novamente. Não sendo agora, não sendo num futuro próximo, será num futuro mais distante, né? Temos exemplos na série Nosso Lar, que nós não chegamos nisso ainda, mas vai passar por um exemplo, de um espírito extremamente adiantado, mas que ele já está há mais de 100 anos esperando alguém que ele prejudicou lá no passado conseguir galgar uma posição de um pouco mais de elevação para que ambos possam passar por uma encarnação junto e reparar o desequilíbrio que foi causado por atitudes que ele cometeu lá no passado. Isso está muito ligado a essa questão da tremenda responsabilidade. Por quê? Isso é um exemplo perfeito disso. Imaginem vocês uma pessoa que, pela graça divina, recebe uma oportunidade de vir à Terra, de se aperfeiçoar, recebe a oportunidade de vir em uma família, em um meio ali, que lhe dá condições para desenvolver o seu intelecto, para galgar conhecimento, para estudar e entender das coisas da Terra, assim como as do Espírito. Só que essa pessoa pega todo esse suporte, todas essas ferramentas que Deus lhe empresta e começa a empenhar sua mente no desenvolvimento das coisas materiais, na satisfação dos próprios gozos, utiliza aquele conhecimento que recebeu somente para buscar coisas materiais e, mais adiante, considerando-se ainda, e esse acredito que é um dos piores com relação a essa tremenda responsabilidade que nós estamos falando, mais adiante, por se considerar uma pessoa de um intelecto notável, ela começa a influenciar outras pessoas com a questão do materialismo. Vejam a carga de responsabilidade que esse espírito assume. E por isso que o Evangelho aqui destaca isso. Porque você recebeu diversas ferramentas para dar um testemunho de Deus, das coisas que Deus tem para oferecer, das coisas que o Pai pode nos prover quando nós acreditamos, quando nós fazemos jus, quando nós temos o nosso primeiro passo dado ali na questão do nosso próprio desempenho, né, da gente conseguir ali se dedicar a conseguir alguma coisa. Então, essa pessoa pega todas as que o Pai deu para apresentar testemunho de tudo aquilo que Deus nos dá, né, que nos empresta, vamos dizer assim, enquanto estamos aqui encarnados, e começa a depor contra a própria divindade, propagando uma doutrina contrária, né, uma doutrina que prega o materialismo, que prega o fim da existência do indivíduo com o fim da sua vida material. Veja, é algo muito contrário à natureza, à própria natureza das ferramentas que Deus nos empresta aqui. Então, por isso que é essa responsabilidade. Imagine-se com isso, em um ser ali de um intelecto um pouco menor, por acreditar que aquela pessoa realmente tem um intelecto extremamente desenvolvido, segue essa doutrina do materialismo e, com isso, perde também uma encarnação inteira. Tem responsabilidade, obviamente, desse ser que seguiu essa doutrina materialista por influência do outro, mas tem uma responsabilidade ainda maior desse que influenciou, porque estava numa posição que Deus lhe permitiu alcançar justamente para influenciar no contrário, na doutrina do Espírito. E aqui eu não estou dizendo do Espírito enquanto religião espírita, tá, gente? Estou dizendo da doutrina das coisas do Espírito, das coisas da alma, né? Das coisas do ser espiritual imortal que nós somos. Janete, pode falar. Boa noite. Boa noite. O Elton, eu estava aqui pensando, meu Deus, como é importante a gente se instruir, né? Estudar, porque eu nunca tinha pensado realmente nisso aí, nesse tipo de responsabilidade de você ter essa informação no Evangelho é muito importante, né? Sobre a responsabilidade daquele que lidera cabeças de muitas pessoas que estão vulneráveis a não acreditar naquilo
e levar aquela pessoa a uma consequência e achar que para ela talvez não dê nada, né? E no final, quer dizer, como você está explicando aí, aquele que propaga, aquele que está orientando outra pessoa a um erro, né? E é um erro, meu Deus, quantas seitas não tem aí nessa intuição de desacreditar, né? O Deus. Nossa, eu fiquei aqui, eu estou lendo aqui e fiquei assim, realmente eu não tinha parado para isso. Muito Quando a importante. gente age dessa maneira aí, Janete, a gente influencia, a gente assume a parte no erro do outro de seguir. E talvez, a depender da quantidade de consciência que o outro ser adquiriu ou influenciado, a gente assume muitas vezes uma responsabilidade maior que a do próprio ser influenciado. Entende? Se a gente sabe quando a gente tem um poder ali, que a pessoa enxerga a gente como um exemplo e tudo mais, e aí a gente pode influenciar nas decisões dessa pessoa. Se a gente influencia bem ou mal, não tem esse negócio de cada um faz o que quer. Não, se você influenciou, vai ser cobrado sim, porque as ferramentas que Deus nos emprestou aqui, a própria natureza da ferramenta, ela já indica o trabalho. Isso são palavras do Evangelho. A própria natureza da ferramenta que é dada ao trabalhador não indica qual é o tipo de trabalho a ser realizado, e se o patrão dá uma enxada ao empregado e ele levanta essa enxada e com ela fere o patrão, não deve ser ele expulso da obra. Isso são palavras do Evangelho que eu estou citando aqui, tá? Então, veja o tamanho dessa responsabilidade. Então, nós temos aí, nós nascemos no meio em que nós estamos aqui conseguindo nos conectar para falar de alguma coisa, para discutir algum assunto. Nós não temos responsabilidade no assunto que nós vamos discutir, né? Se a gente chega aqui e começa a discutir sobre coisas completamente levianas, Deus está dando saúde. Veja, isso a todo momento da nossa vida, Deus está nos emprestando saúde, energia, intelecto, capacidade e várias outras coisas para a gente poder estar aqui todos juntos e unidos. Então, não faz sentido a gente ter essa responsabilidade por aquilo que a gente vai desenvolver nesse horário que a gente está dedicando da nossa vida aqui. Veja como que é grande essa responsabilidade. Se a gente chega aqui e começa ao léu aí falar sobre coisas totalmente mundanas aí, e um a influenciar o outro negativamente, a gente responde. E a gente vai ver isso com mais profundidade em alguns capítulos para frente ainda do Evangelho. Certo? Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu vou citar, inclusive, aproveitando o gancho de Janete aqui, né, que foi muito bom a participação, a questão de hoje em dia, como que isso é muito difundido. Veja, se a gente abre o Instagram aqui no celular, a gente vai alcançar diversas pessoas que são considerados influenciadores, os influencers digitais. A gente abre ali no Instagram e a gente vai estar cheio ali. Dos mais diversos tipos, né? Voltadas às mais diversas áreas. Cabe a nós escolher, obviamente, aquilo que a gente vai consumir. Mas veja, uma pessoa que tem lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores nessas redes, e vai lá, é um influenciador fitness, e vai lá e estimula essas pessoas a tomarem um medicamento extremamente drástico para a saúde, como uma forma, como se fosse uma forma saudável dessas pessoas emagrecerem. Na Terra, já vai ter responsabilidade sobre esses resultados, sobre aquilo que propaga. A gente tem responsabilidade, o Evangelho diz isso, e a Bíblia toca nesse assunto diversas e diversas centenas de vezes, com relação à responsabilidade que nós temos com relação àquilo que sai das nossas bocas. E a nossa responsabilidade, ela não se restringe somente ao que sai da nossa boca, também aos exemplos que a gente prega, aos exemplos que a gente dá. Com a nossa conduta, com o nosso dia a dia, com o nosso tratar, com o nosso lidar com as pessoas. Tudo isso são responsabilidades que a gente tem que se atentar bastante. Mas é uma questão que agora eu vou ficar extremamente preocupado. Veja, por outro lado, aqui cabe-me também, usando-me dessa mesma responsabilidade, trazer para vocês que é por isso que o Evangelho nos traz que
a atitude no bem, o fazer o bem, apaga a multidão de pecados, gente, porque senão nós nunca seríamos capazes de zerar essa conta. Porque, veja, a gente erra com coisa que a gente ainda não tem condição nem de saber que a gente está errando e influenciando. Às vezes a gente pega um chiclete e joga na rua e a gente não sabe, mas tinha uma criança olhando pela janela, a gente passar na rua e viu aquilo e vai copiar aquele modelo de conduta. Há responsabilidade? Nós somos adultos, nós sabemos que a gente não pode jogar o chiclete na rua. Mas eu não fiz isso para dar o exemplo para ninguém e tal, mas esse exemplo foi dado, né? Por mais que não era essa a intenção, vai acontecer, vai ter o resultado, certo? Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida, que é justamente esse contraponto. Não se enxerga mais como uma doutrina materialista em que tudo vai findar-se com o fim da vida material. A gente já começa a ter um novo paradigma, a gente já começa a ter uma visão mais ampliada das coisas, e isso diminui bastante a questão do sofrimento que nós trazemos para dentro. Não com relação, obviamente, com a questão externa da dificuldade. Porque muitas vezes essa questão externa ela não vai ser aplacada. Por exemplo, vai diminuir fisicamente a minha dor que eu estou sentindo? Não. Mas não é a dor que eu estou sentindo, essa é a questão externa, tá? A dor em si, o obstáculo em si, a dificuldade em si, essa é a questão externa a qual eu me refiro. A questão interna é como eu recebo isso, como eu processo isso dentro de mim. Essa questão interna, sim, ela é completamente mudada quando a gente muda o paradigma, quando a gente muda o aspecto pelo qual a gente observa essa prova que a gente está passando. O crente, e aqui no aspecto geral, aquele que crê, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo. Nós, por exemplo, aqui, acredito que não tenha ninguém aqui que tenha pelo menos um mínimo de dúvida com relação a isso aí. Eu, por exemplo, eu não tenho mais essa dúvida de que indefinidamente nós vamos prosseguir. E, inclusive, essa existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo em condições muito diversas. Por que essas condições muito diversas? Porque justamente vai depender do que a gente faz aqui com a nossa encarnação. Donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Donde, em suma, a coragem moral. Por que coragem moral? Porque o próprio Evangelho nos citou em outro momento, em estudo que a gente já passou aqui, que a batalha que nós enfrentamos não é essa batalha de sangue, não é essa batalha de enfrentamento, mas é uma batalha moral. É essa questão, justamente, que eu destaquei para vocês, do interno da prova, da questão de como eu recebo. Essa é a batalha. E por isso que é coragem moral. Vai aplacar a questão externa? Vai diminuir a dor? Não, vai diminuir como eu lido com a dor. A importância que eu dou para essa dor é o que vai diminuir. A coragem moral, ela é uma questão interna do ser. E veja como isso é bom. Sendo a questão interna forte, a coragem moral sendo grande, não importa o tamanho da prova pela qual esse indivíduo, esse espírito vai passar. Tendo a coragem moral, ele tem a ferramenta para enfrentar, transpor e vencer essa prova. Olha como que essa coragem moral é muito, muito, muito mais importante do que a coragem física. Porque a coragem física, ela tem que ter necessariamente um limite, porque senão vira loucura. Se a gente tiver coragem de enfrentar tudo, sabendo que a gente não pode vencer determinados desafios, isso se torna loucura. Vai levar justamente para um suicídio, às vezes inconsciente. Se eu tiver coragem infinita aí de andar 200 por hora de moto achando que nada vai me acontecer, o que vai acontecer? Uma hora
Então, não é por esse aspecto da coragem. A coragem moral é uma questão interna, intrínseca de cada ser humano. E o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar, gente, que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem encurtar sua vida. Nós temos um exemplo que não somente eu citei, e eu estou relendo esse livro agora, que é o Memórias de um Suicida, né? Alberto citou, inclusive, no nosso último estudo, para a gente ver, gente, o quanto que se torna tátil essa questão com o Espiritismo, e eu estou citando um livro só que fala sobre Memórias de um Suicida, né? Que ali vai... que é um livro que ele é bastante abrangente, né? Pela forma como ele foi construído, pela mensagem, a forma pedagógica que ela é apresentada ali, é um livro que eu gosto muito de citá-lo por conta disso, mas tem centenas de milhares aí dentro da doutrina espírita que vão falar sobre os aspectos do suicídio, e isso tratando em diferentes pontos de vista, o aspecto psicológico, moral, o aspecto físico, material, o aspecto do quanto tempo isso atrasa na evolução do espírito, enfim, de diversas formas vai ser tratada. Mas vejam, né, como que isso nos fornece material para construir essa coragem moral. Por quê? Porque vem provas do que acontece. Só que vejam, isso limita o nosso livre-arbítrio, esse conhecimento limita o nosso livre-arbítrio a ponto de tornar impossível uma pessoa que tem esse conhecimento de praticar o suicídio? O que vocês acham? Conforme a gente vai tendo esse conhecimento, vai se tornando automática essa questão, vai se limitando o nosso livre-arbítrio com relação a tomar a decisão de realizar um suicídio, ou esse conhecimento não modifica essa questão do livre-arbítrio? Não, com certeza, né? Quando a gente tem esse conhecimento, não é nem que limita pelo livre-arbítrio, é da consciência mesmo de saber que a vida, né, se prolonga e as consequências são muito piores, até pelas respostas que a gente tem de lá, das experiências tristes, né? Então faz a gente pensar que não vale a pena, né? Não vale a pena, por mais que sofra, e eu sei, meu Deus do céu, que cada um tem a sua carga né, de problemas, de reparações, mas eu digo assim, por mais que passe por isso, é repensar que não vale a pena. Sim. O Espiritismo traz para a gente, a cada estudo que a gente faz, o despertar da consciência, né? Cada dia você vai despertando um pouco da sua consciência e vai clareando a mente da gente através desse aprendizado. Então, igual a Janete falou, por todas as dificuldades que passamos, eu acredito que a pessoa, né, ainda que acontece isso dentro da casa espírita, infelizmente, mas assim, eu creio que vai ficando cada vez mais difícil para a pessoa tomar uma conduta dessa, porque sabe que tudo isso daqui é passageiro. Edina? Não, só completando o que as meninas falaram, porque, assim, a gente tem, né, conhecimento, né, de até uma pessoa que frequentava a casa, tudo, tinha um conhecimento, participava de estudo, mas, assim, o que a gente vê que não adianta só você conhecer, você ter o conhecimento, mas precisa trazer esse conhecimento, como você diz, né, para a prática, se apegar porque a gente sabe que todos nós vamos passar por aflições, né? Então, as aflições, elas são consequências justamente dessas nossas ações. E aí, o que é que eu vou fazer diante da minha aflição, né? Diante desses tormentos que me surgem, né? Algo eu tenho que, né? Eu, pelo estudo, pelo que eu já aprendi, então, assim, algo ela vai me ensinar, né? Mas, como você diz, a coragem moral,
Então, ela vai ajudar muito nesse sentido, né? Além do conhecimento, então, assim, e essa coragem, ela vai se basear, ela vai se fortalecer aonde? Aí você vai, a questão né, do cultivo, do amor, da prece, da oração, porque a oração, como Joana diz, é esse canal de irrigação do Pai para cada um de nós, né, através, né, dessa energia, dessa vitalidade que a gente precisa. Então, assim, se a gente não tiver essa força, essa vitalidade, só o conhecimento não vai segurar, não, viu? Então, a Não gente impede, né? não impede, não, né? Então, a gente tem que ter esse fortalecimento, né? Essa força no trabalho, né? No esforço da gente mudar nossa forma de pensar, de agir, porque, às vezes, a fraqueza emocional, a gente é muito fraca emocional, né? E a gente sabe que, muitas vezes, a gente cai, né? Como se diz. É. Eu acho Cristina, também, eu acho também que é através da obsessão também, né? Que acontece isso, você não consegue sair disso porque você está obsidiado, né? Aí você é levado pela voz, pelo, sei lá, né? Pelas influências, más influências mesmo, a acontecer isso. E não é porque você não conhece o Espiritismo, não é que você não tem um apoio, que você não é esclarecido, mas você realmente, como o Edson está falando, você fica fraca. Mas aí quando você está como é? Obsessiva? Não, obsidiada, desculpa, obsediada. obsidiada, Aí você não sabe como sair dessa situação, sabe? É mais Sim. complicado. Sim. Mas aí é que tá, né? E eu vou contrariar a opinião de todo mundo aqui. A questão da obsessão, Cristina, ela sempre é uma via de mão dupla, só que as pessoas não sabem, né? Quem não tem acesso a essa informação vai penar um pouco mais. Eu já passei por um período curto em que eu tinha obsessores, mas eles não conseguiam alcançar por conta da faixa vibratória. Só que aí depois, logo em seguida, já recaí de novo, já não mantive mais o hábito ali da oração frequente, do vigiar e orar, e aí depois já tem acesso de novo os obsessores nossos. Então, é muito raro, assim, pelo menos para mim, a gente passar por alguns momentos assim, que a gente consegue se dedicar de tal forma a romper esse vínculo da obsessão. A obsessão, ela... Coelho, tu A travou. obsessão que é a oração. Tá saindo som ainda ou estava travado só o Não, vídeo? Não, agora voltou. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando a gente conhece as ferramentas, a gente tem as ferramentas, mas não significa que elas vão se utilizar sozinhas. Edina nos deu ali um ponto crucial para aplacar qualquer tipo de obsessão que possa nos levar a tomar uma atitude impensada, que é a oração. A oração, se você se mantiver firme e forte, de coração na oração, o seu obsessor chega a um ponto que ele não consegue mais ficar próximo de você, se você mantiver uma rotina firme e fiel de oração. Mas veja, a oração não termina quando a gente fala que assim seja, amém. Ela continua conosco conforme nós mantivermos as atitudes e pensamentos voltadas a tudo aquilo que a gente pediu. Se a gente faz alguma oração ali, né, por mais que tenha muita fé, que tenha coração, que tenha entrega de sentimentos numa oração, e a gente sai dali e sai para maldizer e reclamar da vida, acabou, a oração acaba ali. É só aquele momento. Agora, a gente consegue levar os efeitos dessa oração enquanto a gente não transgredir essas coisas. Enquanto a gente se mantiver numa postura que esteja justamente justificando tudo aquilo que a gente pediu em oração, a gente continua em oração, ainda que a gente tenha terminado a nossa prece. Entende? O que eu disse que eu iria contrariar todo mundo? Esse conhecimento, na verdade, ele não impede o suicídio. A gente vê casos aí de espíritas que se suicidam, e o pior de tudo, traz ainda uma maior responsabilidade,
Por quê? O que a gente acabou de dizer se encaixa aqui. Deus te deu as ferramentas para você conhecer, para você saber quais são os resultados. Você foi teimoso e quis praticar. Travou de novo. Eu vi que travou e eu parei de falar. É a minha internet que deve estar ruim. Mas se Deus te dá todas as ferramentas, você vai, teimoso, guarda essas ferramentas e resolve proceder de uma forma totalmente contrária a essas ferramentas, sua responsabilidade é maior do que aquele que não teve as ferramentas. Eu comprei um monte de material de construção que está aqui em casa ali armazenado. Vai se construir alguma coisa sozinho? Não. Eu vou ter que ir e vou construir, né? Mas se eu só deixar o material ali, é um dinheiro jogado fora. Imagina que eu não comprei, Deus me deu esse material e deixou aqui. E aí? O que cabe a mim fazer? O próprio fato, vamos dizer que chegou aqui sem dizer nada. Ó, tá aqui o material, tal, tem aqui uma planta, pipipipopopó, já não me dá assim um viés do que eu tenho que fazer? E se eu não fizer, deixar esse material ali, estragar tudo, se perder no tempo? A responsabilidade minha não é maior do que aquele que não recebeu o material? Então a gente tem que pensar muito por esse lado. Tem que pensar muito por esse lado aí. Tá? Então, a gente vai ver ali no Evangelho, entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair. Gente, é só ler os primeiros capítulos do Memórias de um Suicida. Ali é a visão, eu estava lendo, inclusive, esses dias aqui para a Keila, e eu falo para ela, isso aqui, ó, do Vale dos Suicidas, aqui a descrição que ele dá, é a visão que as pessoas têm de inferno. O inferno, que muitas pessoas acreditam ser, é aquilo ali. É só ler os primeiros capítulos ali que você vai ver. Vai te impactar. É terrível. É difícil até de passar por esses primeiros capítulos, né, do livro, de tão pesado que é. Então, nem por serem temporários e não eternos esses sofrimentos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Ali ele vai, inclusive uma das partes ali que gera bastante, na época do lançamento desse livro Memórias do Suicídio, ele gerou bastante rebuliço com relação à questão desse fio que liga o nosso corpo ao perispírito. Nesses casos, está como um cabo rompido e todo retorcido que eles carregam juntamente com eles. Né? E por que é isso? Aquele fio vital, ele carregava uma energia que foi rompida de forma abrupta. Então, eles carregam isso com eles. E é daí que geram-se a maior parte das dificuldades de um suicida. Dessa energia vital que ela não pode ser destruída. Ela tem que ser recondicionada para alguma coisa. Então, é aí, por isso que esses espíritos têm que expurgar essa energia e ficam ali sofrendo e revivendo aquele momento por diversas e diversas vezes, até geralmente, inclusive no livro cita isso, geralmente o tempo que se dá a esses espíritos ficarem sofrendo diretamente o resultado desse suicídio é o tempo que lhe restava de vida. Depois disso, geralmente, eles são resgatados. Vai ter reflexo ainda por centenas, às vezes, de anos e por diversas encarnações a questão do suicídio. Mas esses espíritos eles só podem ser resgatados lá, na maioria das vezes, quando termina-se esse tempo que ele ainda tinha de vida. Planejamento encarnatório de 50 anos, se suicidou com 30, tem mais 20 ali para resgatar no vale. Então, veja, é uma questão que faz realmente nascer ali uma força contrária a tomar qualquer tipo de atitude nesse sentido. Então, o espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na Terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente ao resultado oposto ao que esperava. Por quê?
Abrevia-se os seus dias para fugir de uma dificuldade. A fórmula é essa, ninguém está extremamente feliz aqui e resolve por fim dos seus dias. Está passando por uma dificuldade, às vezes interna, às vezes por dificuldade externa, que quer abreviar aquele sofrimento de uma forma tal que a pessoa se dá a entregar-se ao suicídio para fugir daquele sofrimento. É isso que o Evangelho está nos dizendo aqui. O espírito ele consegue ter essa certeza que você não vai fugir desse sofrimento e, inclusive, vai gerar um ainda pior. Tá? É isso que ele está dizendo aqui, né? Tem a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente ao resultado oposto do que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, e que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que forem objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Veja, não tem como, gente, ser mais claro do que isso. O Evangelho está nos dizendo aqui agora, ó, meu amigo, minha amiga, você está pensando em se suicidar? Não tem benefício nenhum nisso, só vai te trazer dificuldade. Ah, mas vai parar a dor. Não vai. A sua dor vai se tornar mais pungente ainda. Falando de dor física, nossa, eu estou passando por uma dor enorme que eu não consigo superar, se eu me matar, eu acabo com essa dor. Não vai parar, vai doer mais ainda. Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade, uma desordem. Muita gente se mata, né? Se matava e se mata ainda, né? Se suicida por conta de questões morais. A pessoa faliu e aí era uma pessoa bem vista na sociedade, ela não consegue lidar com o orgulho ferido, né? Vai chegar do outro lado, os espíritos zombeteiros ainda vão ficar te tacando na cara ainda que você, né, saiu antes do tempo, que você foi covarde, que você abandonou sua família e que as pessoas estão passando dificuldade por conta de você, porque você não conseguiu assumir o próprio erro, ou seja, vai atacar mais ainda o seu ego, o seu orgulho. Vai bater mais ainda justamente onde dói. Essa é a fórmula do suicídio. Se você está com a dor, você quer aumentá-la, essa é a fórmula. Né? E aí, aqui o Evangelho nos diz, olha, você tendo um pouquinho de razão e entendimento aqui, você consegue entender que isso aqui é contrário aos seus interesses, sejam eles quais forem. Porque ninguém quer sofrer mais. Então, por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo, e aqui eu, por conta própria, vou ainda englobar pelas religiões, tá? Não só pelo Espiritismo, né? Aqui a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, mas cabe fazer esse adendo aqui, né? Que as religiões, elas obstam as pessoas de suicidar-se, podendo daí concluir-se de que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Os inconscientes, gente, é aquela pessoa que é aquele que há o suicídio, mas a pessoa não está numa condição ali de raciocinar com relação a isso, tá? Na nossa legislação material aqui, existe a questão do crime consciente e inconsciente. Aqui a lei divina, né, a nossa lei copia isso da lei divina, né, a questão do consciente e do inconsciente. Quanto mais consciente for, quanto mais conhecimento, e aqui serve um puxão de orelha para a gente, porque a gente tem que fazer o raciocínio contrário senso disso. O que é essa consciência? É a condição de saber, de se posicionar. Tá? A gente está aqui adquirindo o quê? Conhecimento, a gente está aprendendo a se posicionar com relação à questão do suicídio. Então, a gente se torna mais consciente. Quanto mais consciente, maior a responsabilidade. Tá? É o puxãozinho de orelha, assim, que a gente sempre leva quando está no centro. Lá no centro que eu vou, sempre o Juscelino fala para a gente, ó, aí, a gente que está aqui, ó, a gente está perdido, porque agora a gente sabe, então a gente tem mais responsabilidade, então a gente tem que se dedicar ainda mais. Janete? Ô, Elton, me diga uma coisa, e no caso do depressivo, ele é, no caso, inconsciente ou consciente? Porque o depressivo, né, ele praticamente está fora de si, da sua realidade, não sei. Olha, vai depender, Janete, sempre dessa questão, do quanto que essa pessoa está conseguindo se autolocalizar.
se autodirecionar as questões das suas decisões. Por quê? A depressão, ela abre portas para obsessões, certo? Dependendo da forma com que forem, né, da intensidade dessas obsessões, isso vai levar a pessoa a tomar uma decisão que ela não queria, no fundo, né? Por influência de outros espíritos. E aí entra aquilo que a gente falou. A influência de empregar uma doutrina materialista, né, faz com que a gente assuma a responsabilidade no erro. Então, esses espíritos obsessores, eles assumem uma parcela de responsabilidade do erro, mas, todavia, não isentam essa pessoa de toda a responsabilidade. Por quê? Eu vou utilizar aqui um exemplo da nossa doutrina legislativa aqui, material mesmo. Existe crime por embriaguez involuntária. O que é uma embriaguez involuntária? É algo até difícil de se imaginar, mas existem alguns exemplos. Por exemplo, pessoas asiáticas, geralmente elas têm ali uma questão relacionada a uma menor resistência ao álcool. Então, às vezes, você não sabendo, uma pessoa dessa vai e come um bombom que tem de passas ao rum. Rum é uma bebida, há álcool nisso. E a pessoa, sem saber, ela vai e consome lá uma caixinha desses bombons por conta de não conseguir, né? Acho que não tem uma enzima ali que ajuda a deglutir o álcool, alguma coisa assim, né? E a pessoa fica embriagada a ponto de fazer alguma coisa que não queria fazer sem ter conhecimento. Ok, diminuída ali a pena, tal, diminui-se, né, a culpabilidade disso. No caso do depressivo é a mesma coisa. E qual que foi a razão anterior? Essa pessoa, né, utilizando do ébrio, o ébrio, ele foi lá e encheu a cara porque quis, ou foi algo além da vontade dele que levou ele àquilo? A pessoa foi, olha só, né, como que dá para ser uma embriaguez involuntária? A pessoa vai lá, acaba o combustível, ela vai puxar lá na boquinha do canudo lá para colocar no carro. Aí ele acaba puxando e toma gasolina, toma etanol. Isso vai deixar a pessoa embriagada, dependendo da resistência que ela tem ao álcool. Inclusive, pode deixar, dependendo do combustível que for, pode deixar a pessoa num estado de embriaguez completa. A medicina nossa caracteriza ali os estágios de embriaguez, inclusive o ponto da pessoa perder a consciência. Tá? Então, vai-se, nesse caso, Janete, muitas vezes, da condição anterior. Porque o depressivo ele pode perder, em algum momento, a consciência por conta da depressão aliada às obsessões. Mas, qual que foi a atitude dele anterior? Ele poderia ter evitado? No caso do depressivo, eu digo, muitas das vezes, sim. Algumas vezes, não. Vai ter uma responsabilidade menor por conta disso. Tá? Por que muitas das vezes, sim? Hoje em dia, nós temos conhecimento da medicina para nos dizer que a tríplice sono, alimentação e exercício físico, ela afasta os efeitos ali da depressão, né? Porque é uma doença que ela atua também de forma metabólica no nosso organismo. Aquilo que a gente vê, a tristeza profunda causada pela depressão, ela é como se fosse o espirro causado pela gripe. Não é a doença em si, é um sintoma. Certo? Então, a gente sabendo que isso é metabólico, ainda que você esteja triste, você vai tentar controlar esses elementos e aí o seu organismo, pelo menos a parte metabólica, vai produzir o que você precisa para conseguir se reerguer de novo. A gente adentra mais uma vez na responsabilidade advinda do conhecimento. A pessoa tem conhecimento disso? Talvez alguns de vocês aqui não tinham, agora vocês têm a responsabilidade por conta disso, tá? Mas vai do que era anterior, quando essa pessoa ainda tinha a condição de ser plenamente racional com relação às decisões que estava tomando. Se ela tem esse conhecimento para se livrar disso, muitas vezes uma pessoa, e a gente vê isso muito, existem muitas pessoas depressivas na casa espírita ou em qualquer outra religião? Existem, porque existem no mundo inteiro, né? E às vezes você está ali e você está recebendo o apoio necessário para tomar esse primeiro passo para se reerguer, mas você não quer. E aí você, por conta própria, se mantém. Lembra que a gente viu nos estudos anteriores aí dos mensageiros, do Aniceto, detalhando a questão daqueles que se apegam à doença? Então, você se apega àquela doença, àquela condição de vítima, e se mantém nisso.
a ponto de chegar a tal ponto, de abrir de tal forma a atuação da obsessão, que eles te tomam de assalto. Tá? E aí, mais uma vez, chegou nesse ponto? Chegou. Mas lembre-se, primeira coisa, não estava planejado para ninguém se suicidar. Segunda coisa, em algum momento você teve a capacidade de se posicionar com relação a isso e dar pelo menos esse primeiro passo para sair disso. E assim, isso eu falo com absoluta certeza. Não nos é negado em momento algum socorro material, ou às vezes material às vezes pode até ser mais difícil, mas o espiritual com relação a enfrentar a depressão nunca nos é negado, porque a espiritualidade ela dá um apoio ali 24/7 quando essa pessoa realmente está precisando e quando ela tem a intenção de se curar disso. Então tem essa questão. Suicídio completamente inconsciente em decorrência da depressão é raro, né? E não vai excluir completamente a responsabilidade desse ser que se suicidou. Porque em algum momento ele foi capaz de se posicionar com relação à depressão, com relação a tomar medidas práticas ali contrárias ao desenvolvimento da doença, certo? Não estou aqui também falando que, pelo contrário, eu até expliquei alguns aspectos aqui da doença, o metabólico e tudo mais, né, que não seja uma doença, depressão, porque tem essa visão. Nossa, eu vejo, eu recentemente ouvi comentários acerca de depressão, assim, de pessoas da área da saúde, de que isso era, não, mas não, tem que parar com isso. Isso é uma frescura que a pessoa está passando e tudo mais. Gente, isso aí é um pensamento que já deveria ter ficado para trás, lá longe já, para quem não é da área da saúde. Para quem é da área da saúde, antes ainda. Não era nem para ter cogitado essa possibilidade. Mas, enfim, a gente sabe, a gente tem ferramentas? Tem. Tendo o conhecimento, tem mais responsabilidade. Não tendo tal conhecimento, a pessoa mais facilmente vira joguete na mão dessas forças. Mas, ainda assim, não se exclui totalmente a responsabilidade, porque a gente sabe que, sendo criaturas divinas, a centelha divina sempre dentro de nós, ela reside, ela sempre vai estar ali. Então, às vezes, é que a gente não busca alimentar. Tá? E aí, a depender do conhecimento, de forma mais ou menos consciente, a gente não alimenta essa centelha, mas sempre vai ter um pouquinho de responsabilidade. Não sei se eu consegui responder a sua questão aí, mas o que eu entendo, assim, o meu entendimento com relação a isso, é dessa forma. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Acho que minha mãe consegue aí também desenvolver bastante a respeito dessa questão. Não, você explicou, sim, muito bem. Até porque a depressão em si é a falta da serotonina, né? Que ela Isso. age no cérebro, né? É ela Isso. que faz a comunicação de um neurônio para o outro. Então, quando você pratica algum tipo de atividade, né, exercício, que você vai fazer alguma atividade diferente, para as mulheres, um crochê, mexer com planta, alguma coisa, você vai liberar, se eu não me engano, a dopamina, né, é o que você, quando faz exercício, Dopamina. dá aquela melhorada. Eu que já passei por depressão, você que já passou por depressão, então a gente sabe muito bem disso daí. Mas, assim, a base mesmo de tudo isso é a oração, sempre, 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 né? Que é o alicerce. O melhor psicólogo que a gente tem, qual que seria o melhor psicólogo? Eu indico um. Esse é o melhor de todos, Jesus. Ele é. Ele vai te ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, ele não vai criticar, ele não vai rir dos seus problemas e não vai falar da sua vida para ninguém. E a Existe qualquer melhor momento ele psicólogo te que ele? atende, em qualquer lugar que você tiver, ele vai Sim. estar. E a oração, igual eu falei na segunda-feira passada, eu torno a falar. Derrame-se em lágrimas quando você não conseguir falar. Chore, chore nos pés de Jesus, porque o alívio vem, o socorro vem, porque na Bíblia fala, ele é o socorro bem presente na angústia. Não existe ninguém capaz de te levantar, de colocar de pé do que Jesus, do que o nosso amado Mestre Jesus. Então, busca através da oração. Na madrugada, perdeu o sono, está confuso com o pensamento,
Entrega a tua vida na mão de Deus. Confia, entregue e confia. Confia porque Ele tudo fará. E às vezes se torna difícil a ponto da gente não conseguir concentrar na oração, viu, gente? Isso acontece. Não consegue concentrar na oração? Igual a minha mãe falou, chora, vai aliviar, vai liberar ali também algumas coisas no seu mecanismo aqui material que vai ajudar. E é só pensar, Senhor, olha, eu não consigo no momento desenvolver uma oração, mas tu sabes o que eu preciso. É só isso, gente. Se entrega de corpo e alma. A oração, a Edina mesmo falou hoje aqui, a oração é o rio, né, de energia divina que liga e conecta por meio de vários veios aí a todos nós. Então, nós temos uma energia ilimitada que a gente pode extrair da oração, certo? E a gente tem que cada vez mais difundir essa questão. A oração é a alimentação da nossa alma. Tá? Só para a gente terminar aqui, eu comecei, né, nós começamos... Travou. Aí, agora voltou. Bom, gente, só para a gente terminar aqui, nós começamos 5 minutinhos hoje mais tarde, né? Vamos terminar só esse parágrafo aqui, que só é o fechamento mesmo desse capítulo, né? Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica da doutrina materialista a ele conduz, a da doutrina espírita o evita. Fato que a experiência confirma. O que o Evangelho veio aqui encerrar, para jogar uma pá de cal nesse assunto do suicídio? Que a doutrina materialista a ele conduz, né? Vai reanimar essa tendência suicida. E a doutrina espírita, por outro lado, como é mais abrangente, como ela vai trazer mais elementos, tanto daqueles que já se suicidaram, quanto de todos os resultados de descumprir a lei divina que te impede de abreviar a sua existência terrena, ela vai te afastar da tendência suicida, certo? É isso que o Evangelho vem nos trazer aqui. E vamos terminar por aqui para a gente iniciar o nosso próximo estudo no item 18, que é as instruções dos espíritos bem e mal sofrer. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Quer aprofundar um pouco mais aí no tema? Quer dar sua participação? Estava com a saudade da Você já aula. falou tudo. Foi muito bom. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um dos presentes aqui, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para a gente poder fazer essa troca maravilhosa e amorosa de informações. Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe o coração e o lar de cada um dos que aqui tiveram presentes, assim como aqueles irmãos que gostariam de estar aqui com a gente e não tiveram essa possibilidade hoje. Todos aqueles também que vão visualizar essa mensagem posteriormente, que ela vai ser postada no nosso canal, que vão ter acesso a essas informações, a esse conhecimento. Que Jesus esteja presente no coração e no lar de cada um de vocês e que te permita ter uma noite, uma semana abençoada e que nunca lhe falte o amor de Cristo e a conexão com Ele através da oração. Que assim seja e muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.